Vamos para o nosso quadro Saúde agora? O quadro com oferecimento da Unimed. Vamos conversar hoje, né? E vamos falar sobre o parto humanizado, o parto essencial. Você que é mamãe, papai, preste atenção nesse conceito desenvolvido na Unimed Piracicaba. E hoje no nosso quadro vamos receber aqui Rafaela Schmidt, ela que é enfermeira da Unimed Piracicaba. Rafaela, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos falar sobre um incentivo ao parto adequado, algo muito importante para as mamães e saber como funciona também ali todo, né, como que é tratado junto à Unimed Piracicaba, as mamães, né, e os filhinhos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Rafaela, e o público da cidade de Piracicaba e da região acompanhando também, através aqui dos canais, né, para a gente conversar um pouquinho, né? Como surgiu o programa Parto Adequado na Unimed Piracicaba? Então, eu vou tirar a máscara, que eu estou sozinha, para vocês escutarem melhor, tá? Ah, joia, perfeito. O programa do Parto Adequado, ele foi criado em 2015 pela ANS, pelo Albert Einstein, pelo IHI, em parceria com o Ministério da Saúde. Ele veio com o intuito de trazer métodos inovadores em relação ao parto normal. Porque no Brasil a gente tem um alto índice de cesárea. Por recomendação da Organização Mundial de Saúde, recomenda-se que 15% dos partos sejam cesárea. Só que a gente tinha um movimento inverso em relação a isso. Então, a gente tem um alto índice de cesárea e se viu que era importante fazer algo para a gente mudar esse cenário. Então, esse programa ele veio para trazer esses métodos inovadores. A gente tem uma cultura no Brasil muito forte de que o parto cesárea é o melhor parto, mas isso não é verdadeiro. Então, esse programa veio para trazer esses métodos e a gente conseguir melhorar o índice de parto normal. Rafaela, queria também que você falasse para as gestantes, as mamães que estão acompanhando, a importância desse programa. Então, esse programa, ele traz vários direcionadores que a gente fala, que são orientações, o que a gente pode fazer para melhorar a assistência ali em relação ao parto normal. Então, a gente tem várias orientações, desde sensibilização da equipe, capacitação da equipe, reestruturação do ambiente onde ela vai ter o bebezinho. Então, a gente tem vários direcionadores que a gente vai aos pouquinhos fazendo e tendo um resultado positivo em relação a isso. É muito importante colocar que o programa do parto adequado, ele não traz o parto normal a qualquer custo. Então, ele traz o parto normal de uma forma segura e que seja positiva para a mulher. Então, é aí que a gente consegue mudar a sensibilização em relação à população. Porque cada mulher que vem ter seu bebezinho e que ela tem uma experiência positiva em relação ao parto normal, ela transmite isso para as outras pessoas e faz com que as outras gestantes queiram vivenciar essa experiência positiva que ela teve. Perfeito. Então, a gente está fazendo vários trabalhos aqui no Hospital Unimed em relação ao programa do parto adequado. Não só aqui no hospital, mas também a gente faz o trabalho junto com a equipe da medicina preventiva, dando orientações enquanto ela está gestante. A gente tem essa reestruturação aqui no Hospital Unimed, onde a gente tem uma equipe capacitada, com enfermeiras, obstetras, os médicos sensibilizados para estar fazendo o parto normal. A gente fez uma reestruturação em relação à sala de parto, ficando uma sala bem ampla, com várias ferramentas ali, vários métodos que a gente usa para ela ter uma evolução mais favorável. Então, a gente tem a piscina, a gente vai instalar a cromoterapia, que é as luzes. Então, a gente está fazendo várias melhorias para estar melhorando essa assistência ao parto normal.
Perfeito. E quando que a Unimed firmou a parceria com o programa Parto Adequado, Rafaela? Essa parceria ela se firmou no primeiro semestre de 2019. Em 2018, a gente começou a ter conhecimento, né, do programa do Parto Adequado, já começamos a colher algumas informações, mas a parceria ela se firmou no primeiro semestre de 2019. E desde então, a gente tem reuniões, a gente está constantemente em contato ali com a equipe do programa do Parto Adequado, e eles vão nos ajudando em relação a esses métodos que a gente vai fazendo para melhorar essa assistência. Rafaela, você já deu aí uma prévia, né? Mas queria que você se aprofundasse um pouquinho mais de como a Unimed Piracicaba está se estruturando para receber esse projeto. Então, a gente, inicialmente, quando a gente firmou a parceria, a gente mudou algumas avaliações em relação às gestantes. Então, a gente tem uma classificação que a gente chama, onde as gestantes com mais perfil, pelo antecedente dela, pelo tempo de gestação. É uma classificação também que avalia se o feto é único, ou ele é gemelar ou trigemelar. Então, a gente avalia isso e a gente elenca aquelas gestantes que elas têm mais potencial para ter o parto normal. Então, isso foi o início da nossa participação. A gente começou a fazer esse levantamento, mediante aquele perfil que a gente tinha mais possibilidade de ter o parto normal, o porquê que a gente não tinha. E aí, a gente começou a trabalhar em relação a isso. Hoje, a gente tem 24 horas, a gente tem enfermeiras obstetras, que são enfermeiras que têm conhecimento, experiência e pós-graduação em obstetrícia para estar dando uma assistência segura. A gente tem como monitorar esse bebezinho através de cardiotocografia. A gente tem uma estrutura muito boa que nos favorece para dar toda uma assistência ali, tanto segura para o parto, quanto de conforto para a mãe. Perfeito. A gente permite, durante a evolução do trabalho do parto, ele participa desse momento com a gestante, e assim, mais recentemente, fiz a estrutura da sala de parto. Então, é uma sala que está bem legal, ela tem uma cama mais confortável, que é a cama PPP, ela tem barra, ela tem a fita que a gente usa para a mulher ela conseguir fazer alguns exercícios de conforto. A gente permite que essa gestante escolha a posição do parto. A gente tem a banqueta, a gente tem o palinho, a gente tem a piscina, esse jogo de luz, terapia, e a música que nos permite utilizar para estar dando um conforto maior para essa gestante, uma evolução mais favorável. Perfeito. E qual a importância, Rafaela, sobre o pré-natal, acompanhamento do pré-natal para um parto adequado? É no pré-natal que a gente vai conseguir dar toda a orientação para essa gestante. Então, é no pré-natal que começa toda essa conversa em relação ao parto. E o médico vai avaliando também as condições dessa gestante. Se ela tiver alguma alteração durante o pré-natal, que desfavoreça para ela ter o parto normal, muitas vezes o médico vai indicar cesariana por uma necessidade. Então, o pré-natal, ele avalia essa evolução da gravidez e a segurança em relação ao parto ser seguro, né? O bebezinho nascer de uma forma segura, tanto segura para a mãe quanto para o bebê. Então, se durante o pré-natal tiver alguma alteração ou alguma coisa que possa estar ocasionando ali um problema, às vezes a gente tem uma desproporção ali da bacia da mãe com o bebezinho, e tudo isso é avaliado durante o pré-natal. E aí, a cesárea por uma questão que desfavoreça o parto normal. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com a Rafaela, ela que é enfermeira. Estamos falando sobre um incentivo ao parto adequado. A gente continua com a Rafaela.
Vamos para o intervalo, é rapidinho e na sequência tem mais um bate-papo aqui com a Rafaela. Não sai daí, a gente volta já. Mudamos o conceito de tempo. Isso nos transforma e nos projeta uma nova forma de agir. Unimed Piracicaba. Uma história com um começo, meio e vida. De volta com o programa Piracicaba agora, a gente continua conversando com a Rafaela, enfermeira, direto lá do Hospital Unimed, que fica aqui na cidade de Piracicaba. Hoje estamos batendo um papo, né, sobre o incentivo ao parto adequado. Então são muitas informações, a gente já ficou sabendo já, né, toda a estrutura que a Unimed Piracicaba tem para se desenvolver o parto adequado, né, a estrutura física, a estrutura também no contingente de pessoas, né, um trato muito humanizado, tudo isso para poder realmente ter um resultado positivo, né, no parto adequado. Pois não, Maria. Rafaela, queria que você falasse agora um pouquinho, né, até para quem está chegando agora aqui no programa, os benefícios, né, desse parto adequado, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Então, em relação ao parto adequado, a gente incentiva, né, que o parto normal ele seja o parto de primeira escolha, porque o parto normal, é importante entender, ele favorece a recuperação mais rápida da mãe, ele favorece o fortalecimento do vínculo, ele faz com que o bebezinho nasça em melhores condições, porque ele vai ter menos chance de ter um desconforto respiratório. Então, o parto normal ele é um parto que deve ser de primeira escolha. Porém, temos algumas situações em que o parto normal ele não acontece, seja por alteração, alguma coisa. Então, o que é importante é que o parto adequado, ele não é um parto normal a qualquer custo. O parto adequado, ele traz métodos para a gente melhorar a assistência em relação ao parto normal, mas ele traz como maior objetivo a segurança e o melhor parto para a mãe e para o bebê. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E quando a gente traz essa questão da melhoria em relação ao parto normal, porque hoje a cultura brasileira é muito forte em relação à cesárea. Então, quando a gente tenta inverter esse cenário, a gente tem que fazer com que essa mulher que vai passar pelo processo do parto normal, ela tenha um atendimento humanizado, um respeito, privacidade, e que ela tenha todas as suas expectativas atendidas para que isso seja uma experiência muito positiva para ela. Então, a gente incentiva que as gestantes encaminhem para a gente o plano de parto, porque a expectativa de uma é diferente da outra. Então, se ela traz a expectativa dela, a gente conversa com ela. Se não for possível atender algum item que ela está pedindo ali, a gente conversa com ela, explica. Mas é muito importante a gente ter esse retorno das gestantes em relação à expectativa dela em relação ao parto. Perfeito. A gente começa a compreender, né, Rafaela, e é bacana você falar um pouco sobre isso, que você tem contato direto com as mamães. No período aí, vamos supor, 10 anos atrás, havia, né, uma cultura que a cesárea seria, né, a maneira mais segura, e aí a gente tinha quase 90%, né, de partos com cesárea. Né, e a gente sabe muito bem que a evolução da medicina, e justamente isso que você falou, Rafaela, que é o parto humanizado, onde é o parto natural, né? Quer dizer, então a cesárea, ela acaba tendo a condição de cesárea quando não há condições de um parto normal. E aí, quando vocês trazem o parto adequado, ou seja, é um parto que vai acontecer de uma maneira adequada, de uma maneira um parto normal, se assim for possível, mas com toda a estrutura do hospital ali. Isso é muito importante, Rafaela, a gente tocar nesse assunto, e às vezes, né, a gente sempre vai pela opção, né, ou é 8 ou é 80, quando na verdade a gente pode ter esse parto humanizado, né, um parto mais natural, porém, claro, com toda a segurança do Hospital Unimed. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Rafaela, porque as mães elas têm que compreender, né,
que é claro que é muito importante ter o parto natural, é muito bom para a mãe, é muito bom para a criança, mas nós temos que ter toda uma estrutura adequada, né, para ter a segurança de equipe, de instrumentos, né, um hospital à disposição. Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza. Isso, quando a gestante ela interna, né, em trabalho de parto, para a evolução do parto normal, ela é monitorada por uma equipe multidisciplinar e essa monitorização, a gente, se no decorrer do trabalho de parto, a gente tem alguma alteração, essa alteração ela é identificada. E aí, tem situações em que há necessidade de ter uma intervenção através do parto cesárea. Correto. Então, é muito importante essa mulher que ela está em evolução de parto normal, ela ter essa monitorização, porque pode ocorrer algumas alterações, e quando ocorrer, a gente tem que garantir que ela tenha uma assistência adequada e que naquele momento o parto a ser realizado é o melhor para ela e para o bebê. Isso que a gente sempre tem que ter em mente. O parto, ele sendo normal, ele sendo cesárea, ele tem que ser, dentro daquele contexto, o melhor parto para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente tenta mudar esse cenário de aumentar o índice de parto normal, a gente muda, dando assistência adequada para essa gestante, fazendo com que ela tenha uma assistência ali adequada. E, muito importante, que seja uma experiência positiva. A gente jamais quer que ela tenha um parto normal a todo custo e que ela fique insatisfeita. Não, a gente quer sim que ela tenha um parto normal e um parto humanizado, um parto com toda a assistência adequada para ela ter a segurança de ter o seu bebezinho bem, ela ficar bem e ela ter essa experiência de forma positiva. Perfeito. Rafaela, e como que você avalia, né, dentro desse programa que a Unimed Piracicaba já está, né, em andamento, como que você avalia a reação, né? Como que as mamães estão recebendo, estão reagindo a esse novo programa, ao parto humanizado e toda essa estrutura? Desde quando a gente firmou a parceria com o programa do parto adequado, a gente teve um aumento em relação ao parto normal. A gente não é um aumento significativo, a gente tem sim a maior porcentagem nossa ainda é de cesárea, mas a gente percebe um aumento em relação ao parto normal. E muito satisfatório é a gente saber que os nossos partos normais, eles ocorreram de uma forma muito boa. O bebezinho nasceu bem, a mãe ficou bem e a mãe ficou muito satisfeita com o parto. Então, ela transmite isso para a sociedade. E isso faz com que as outras pessoas queiram ter essa experiência e venham até o nosso hospital para ter o parto normal. Muito bom, muito bom. Rafaela, eu quero agradecer, né, esse tempinho conosco aqui, você que está nesse momento no hospital aí, né, está no horário de trabalho, mas está aqui conosco para trazer essas informações até o público do programa Piracicaba Agora. Eu quero agradecer, parabéns, né, a gente sabe que é um setor muito importante, é um setor que ajuda, né, a mamãe aí a dar à luz, a vir à vida, né, então a gente tem muito carinho, né, é algo muito bonito mesmo, o setor onde você trabalha. Então, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, viu, Rafaela? Eu que agradeço a sua oportunidade e agradeço muito o convite por estar aqui. E o convite que nós fazemos que a mamãe, né, a parturiente, que possa conhecer, então, esse espaço, né, toda essa ideologia e todo esse sistema aí que a Unimed coloca à disposição das mamães, que a mamãe receba o convite, então, para conhecer, não é verdade? Isso, serão bem-vindas. Ótimo. E também a gente sempre caminha o plano de partos para a gente. Perfeito, perfeito. Obrigado, Rafaela. Tudo de bom, bom trabalho para você, viu? Nada. Você acompanhou, então, o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Unimed!